No programa Infância em Foco de hoje, eu trarei pela primeira vez uma convidada especialista na área de casa, decoração, e você vai entender hoje como as escolhas da decoração do quarto do seu filho ou até mesmo do ambiente da sua casa pode influenciar diretamente no bem-estar do seu filho e na qualidade de vida dele. Então fique aí que a gente já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Olá, está começando mais um Infância em Foco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode entrar que a casa é sua. Eu sou Mara Camargo, apresentadora deste programa. Já estou aqui com a minha convidada, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu te contar sobre o tema de hoje. Pela primeira vez, nós vamos conversar sobre casa, decoração, porque olha só com quem eu estou. A minha convidada é pesquisadora do bem-estar e do ser humano. Acredita que o homem deve viver bem no seu corpo e no seu espaço físico, se conhecendo e desenvolvendo todas as suas habilidades de amar para bem-estar. Eu estou com ela, que é mestre em arquitetura e urbanismo, Débora Delfino. Seja muito bem-vinda ao programa, Débora. Obrigada, Mara, pela possibilidade de estar aqui com vocês. É uma honra. Nesse programa que pode trazer muitos benefícios para a criança, né, para os pais das crianças também. E é um conjunto de ações que a gente precisa ter o foco para poder morar bem, estar bem no seu espaço. E eu estou animada para a gente conversar sobre isso. Como eu disse para o pessoal de casa, é a primeira vez que a gente recebe uma arquiteta aqui para conversar sobre esse assunto. E quando a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre trazer o tema para o programa, eu falei, a gente precisa ter isso dentro do Infância em Foco, porque até então eu não sabia de toda a relação que você me contou sobre a qualidade de vida das crianças
dentro do ambiente, principalmente no ambiente em que elas dormem. E que a gente sabe, eu já aprendi muito nesse programa com vários profissionais, o quão importante é a qualidade do sono para a criança nessa etapa do desenvolvimento, principalmente na primeira infância. Então, eu quero que agora você explique para a gente sobre essa relação. Por que é tão importante saber fazer as escolhas certas para o ambiente do sono das crianças? Então, a gente acredita, quando a criança vai nascer, que você tem que fazer o máximo para ela. Então, você quer um quarto maravilhoso, cheio de coisas, né, bem decorado. E aí, na realidade, o que a criança precisa, quando ela tá, né, chegou da escolinha, chegou dos seus afazeres, é um descanso. E se a gente tem muita informação no ambiente só, isso torna-se prejudicial para o futuro dessa criança, que muitas vezes também não vai conseguir dormir no seu quarto, porque tem muitas cores, porque tem muitos quadros, porque tem muitas prateleiras. Então, isso tem que ter muita harmonia nos espaços, né? E a gente sabe como isso é importante. Então, algumas coisas que se colocam no quarto, por exemplo, cores fortes, não é indicado para um quarto infantil, porque a criança precisa ter um descanso, e a cor, ela traz muita informação neurológica, então a criança fica agitada, fica irritada. Então, temos que ter muito cuidado com o que se está produzindo, né, para que essa criança no futuro viva bem também. E é verdade, faz todo sentido. Porque muitas vezes nós pais falamos, nossa, mas meu filho não desliga. Chega à noite, ele tá ligado no 220, ele quer brincar com as coisas dele no quarto. Só que agora a gente vai descobrir que talvez o problema esteja justamente aí. Muita informação, excesso de estímulos dentro do quarto, e aí realmente a criança não vai querer dormir, né? Porque ela quer brincar com tudo aquilo que está ali. E é o espaço dela no momento, né? Aquela informação toda tá só para ela. E muitas vezes a gente percebe também que as crianças nem ficam nos seus quartos, porque não conseguem dormir, porque tem sonhos à noite, então... tudo, né, pode acarretar numa decoração talvez carregada, muita informação para ela poder descansar. No final ela não descansa, ela fica, né, na continuidade do dia agitado, no meio de tudo aquilo. Inclusive, então, Débora, você trouxe algumas imagens pra gente, para mostrar na prática, porque aqui vai ficar legal realmente sair da teoria para as pessoas de casa que estão nos assistindo entender do que a Débora está falando. Então, vou mostrar aqui para vocês agora, e aí você vai explicando pra gente, Débora, a diferença entre as imagens, né, os ambientes. Pode colocar aí pra gente, por favor? Então, esses quartos, né, são duas referências, e a gente percebe assim, né, é bonito você chegar num quarto infantil e ter tudo isso de informação, mas o que traz isso para a criança? Por exemplo, ter um espelho na cabeceira da cama da criança, quando ela acorda, ela vai ver, assim, ela vai ter uma energia, né, dela mesmo, que é como se fosse até um sustinho. Então, muitas vezes, isso traz sonhos para a criança, ela fica agitada, ela não quer nem dormir no quarto, ela vai para o quarto dos pais aí. E, no outro caso, tem uma caminha em cima da própria cama, e isso traz uma certa energia, assim, de peso, uma pressão, enquanto a criança está dormindo. Então, ela, às vezes, fica cansada de manhã, ela acorda cansadinha, ela não quer fazer nada, ela quer continuar dormindo. Mas tudo isso é porque o espaço dela não tá harmônico, né? Não está tranquilo, não está, como se diz, até mínimo, né? O mínimo, às vezes, é o mais, né? Com menos informações possíveis, né? Eu trouxe outras também, um pouco mais de cores, você vai ver aí na sequência. Então, esse daí é um quarto roxo para uma criança que, né, ela não precisa de tanta cor, ela pode ter um verdinho, um bege. Esse outro quarto, por sinal, é uma cor clara. Fala, bacana, mas tem prateleira em cima da cama. É um quarto que até parece um estúdio, né? Você não sabe dizer se ela está descansando, se ela está trabalhando. Então, realmente tem um escritório ali, né? E só de eu olhar tá me dando uma má impressão, esse corredor. Funil, então tudo isso vai afunilando até a energia da pessoa, né? Vai deixando ela preocupada com amanhã. Então,
produz nisso futuro não muito tranquilo, não muito fácil, né? Você falou sobre a cor roxa, eu fiquei curiosa. O roxo, o que ele traz pra gente emocionalmente? Então, na realidade, o roxo é uma cor até esotérica, vamos dizer, né? Uma cor que leva a pessoa a grandes intuições, é uma cor interessante. Mas quando ela é feita com, assim, um roxo mesmo, teria que ser um lilazinho, mas bem mais clarinho, claro, mais voltado ali, o mais próximo do branco possível. Isso, mais próximo do branco, para dar uma sensação agradável. Daí você vê um roxo que tem um pouco mais de preto, que tem aquela um pouco agressivo para uma criança que está tendo que, né, descansar, que está tendo fase do desenvolvimento. Tem mais uma imagem aqui que eu acredito que traduz bem o que você falou sobre excesso de informação. Excesso de informação. Então, é desde a parte do teto, né, vocês podem observar a quantidade de luminárias que tem e, né, até para a pessoa ficar pendurada, a criança, coitadinha, ela já cresce com um monte de coisas, né? E ela fica aquela criança até com déficit de atenção, porque é tanta coisa para ela ver, tanta opção numa própria casa, né? No seu próprio espacinho, porque vai absorvendo todos esses dias, todos os dias, deitando, né? Dormindo. Então, acaba tendo um quarto que nem é o quarto dela mesmo, né? O quarto da mãe, que imagina que ela vai... Que é o que dá para descansar melhor. Isso. E você falou um ponto importante, que até o déficit de atenção pode acontecer quando tem esse monte de informações no ambiente dela. Ou seja, até o aprendizado dentro do ambiente de escola pode ter relação, algum atraso no aprendizado com o ambiente? Porque ela já acorda cansada, né? Ela acorda, às vezes, agitada, ela acorda sem um bom humor. E isso tudo é causado por uma má noite de sono, por né, muitas coisas acontecendo para ela que não consegue ter um espaço como se fosse uma digestão, né? A gente precisa ter esse cuidado com o que a gente está apresentando e cuidando. Então, o quarto, ela vai ficar praticamente 8 horas por dia, e se isso trouxer, né, um mal-estarzinho para ela, isso vai refletir durante o dia, certeza, que ela está tudo, né? E tem mais uma imagem aqui, bem bonito o quarto, mas nada funcional. Quartos totalmente decorados, né? Olha isso, a criança não sabe se ela está num parque de diversão ou se ela está no seu quartinho, Nossa, né? Realmente, esse parece aqueles salões de festa. Isso, imagina a criança dormindo toda noite nesse quartinho. Imagina, se eu fosse criança, eu ia querer dormir num quarto desse. Eu ia querer brincar a noite inteira. E olha quanta cor também forte, vermelho, o azul... né? E ela fica, você acha que ela bolinha para você brincar, escorregador, ela não vai conseguir dormir, ela quer que o amiguinho dela venha passar o dia aí com ela na realidade, né? E isso a gente, né, tem que ter esse cuidado mesmo. Pode ter um outro local. Isso, pode ser uma brinquedotequinha para ela, né? Mas o quarto é um quarto. É exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Isso. Tudo bem a pessoa ter um ambiente desse em casa, contanto que não seja um ambiente de descanso, é isso? De descanso, perfeito. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Porque ela pode brincar, né, as horas que ela está em casa e da melhor maneira que os pais quiserem, mas na hora de dormir... E a gente também, quando vai crescendo, a gente quer isso, né? A gente quer só uma cama, a gente quer uma cor clara. Então, por que forçar as crianças a dormir num ambiente tão carregado dessa forma? Então, hoje em dia, você tem estudos que já... Né, quanto mais assim tranquilo for, inclusive diz que nem é bom ter um escritório no quarto, porque você não repousa. Essas 8 horas são de repouso, descanso, né? Então, quanto mais você puder separar o que você trabalha, o que você brinca, da sua noite de bom sono, é muito melhor para a sua vida, né, para suas energias, para o seu bem-estar. Porque queira ou não, o escritório, se a criança usa aquele ambiente, aquele espaço para estudar, para se preparar para alguma prova, e como que ela dorme no mesmo ambiente, né? Imagino que ela, ao mesmo tempo que ela está deitada, ela está olhando para aquela imagem, lembrando que ela precisa estudar, realmente... E dizem também assim, nem a TV é ideal estar no quarto, porque o quarto é justamente para dormir. Então, a TV, você pode estar numa sala de TV, você pode estar com confraternização com a família, e deixar o seu quarto para esse momento de relaxamento, de você estar com você mesmo, né? Você está descansando, você está nesse...
Para desligar realmente. E o que você me diz desse próximo aqui, Débora? Olha, o cavalinho, gostei, hein, dessa decoração. Então, olha isso, né? Um quarto com cores vibrantes, um verde e um cor-de-rosa. São bonitos, né? Assim, quando a decoradora acaba de fazer isso, o pai fica muito feliz. E quem você leva para visitar o quarto também tem esse bom olhar, né? Só que a criança, imagina ela dormir todo dia embaixo de uma crocodilo, né? Ou de um coelho. Ela não se sente bem, né? Os estudos mostram isso, que ela vai ficando irritada, ela vai ficando... nervosa, e são cores complementares também, o cor-de-rosa com o verde. Então, isso dá um up, assim, dá uma forma diferente de você descansar. Não é feito para isso, né? Então, quanto mais tranquilo, é muito mais agradável. Neutro, né? E o quartinho ao lado... Eu vejo que tem um cavalo aqui. Então, imagina isso. Essa cortininha, né? Imagina também, atrás tem um espelho, onde ela se fecha. Mais uma vez o espelho. Ela se fecha nesse lugar, que ela nem vai conseguir ficar por muito tempo, né? Imagina se ela não vai ter um medinho de ficar num lugar fechadinho dessa forma. Então, e outra coisa, são essas gavetas embaixo da cama. Isso, para o descanso também da pessoa, não faz bem. Principalmente se você colocar sapatos embaixo da cama, se você colocar coisas, brinquedos, tudo isso ativa muito inconscientemente, né, um mundo assim que a criança não vai ter um descanso, um olhar assim para uma vida normal. Um ciclo de vida que ela acorda, né, faz as atividades, depois descansa, depois acorda. Então, tudo isso traz... Está relacionado com energia. Com as energias mesmo da própria criança. Energeticamente, ter a gaveta embaixo com sapato, com coisas ali guardadas, não vai trazer algo legal para a consciência da criança. O subconsciente dela vai ficar muito carregado, assim, vai ter de novo, ela não vai descansar à noite. Excesso de informações. Excesso de informação. Por mais que você deixe guardado, fechado, ninguém vê, mas tem aquela memória que está lá do objeto, tem aquela, né, dificuldade, até a gente nem sabe às vezes se está bem guardadinho, se não está confuso, se não está bagunçado, né? Então, quanto mais organizado, mais arrumadinho, né, um quarto bem assim tranquilo, muito melhor vai ser para a criança no dia seguinte, né? E ela se regenerar. Que é o momento de crescimento, que é o momento de estar bem, né? É o momento de trazer todo carregar as baterias, vamos dizer, né? Que é o que eles realmente precisam. Débora, eu estou amando, a gente ainda tem mais imagens aqui para mostrar, tem mais para conversar, mas agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Fica aí que a gente já volta. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que...
dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta e eu estou aqui num super bate-papo com a nossa arquiteta explicando tudo sobre quarto infantil, o que pode, o que não pode, o que não é recomendado, porque atrapalha o desenvolvimento das crianças. E a gente ainda vai continuar com esse bate-papo, mas antes eu tenho um recado especial para você da Escola Primeiros Passos. A Escola Primeiros Passos é focada em educação infantil, atendendo crianças dos 4 meses aos 6 anos de idade, integrando no ambiente educacional o melhor de 2 mundos, cuidado e educação. Primeiros Passos, educação infantil, onde a infância acontece. Como você pode perceber, a Escola Primeiros Passos é a opção número 1 para quem quer ter o seu filho matriculado num ambiente seguro, agradável e que ele vai aprender muito enquanto se diverte. Então, a melhor opção é a Escola Primeiros Passos. E agora sim, voltando ao nosso bate-papo aqui com a Débora, a gente veio acompanhando algumas imagens do que pode, do que não pode. E Débora, sabe uma coisa que me chamou muito a atenção? Todos esses quartos que você trouxe, eu vejo que é o que está em alta na modernidade. Isso Os mesmo. arquitetas modernos, eles estão vindo com essa assinatura mais carregada de informação, aquele quarto com característica de espaço de brinquedo. E a gente, né, como pai, acha tudo aquilo lindo, fala, nossa, meu filho vai amar ter um ambiente desses, um quarto em que ele tem a diversão ali à disposição dele. E agora você traz pra gente essa informação de que devemos ir num caminho oposto. Quanto menos informação para essas crianças, melhor vai ser o descanso delas e, consequentemente, o desenvolvimento. O desenvolvimento, é isso mesmo. Porque ela precisa ter um espaço que seja do tamanho dela, assim, dessa concepção, que ela é tranquila, ela ainda está se desenvolvendo. Então, quanto mais simples ele for nossa concepção, melhor é mesmo. Agora, existe aquela parte de harmonia que tem que compor também. Então, onde vai colocar a cama da criança, o ideal não é colocar embaixo de janela, não é diretamente voltada para a porta, não pode ter nenhum móvel que atrapalhe a circulação dela quando ela está indo para o quarto, né? Deixar a porta também livre, não ter nenhum impedimento assim, para ele abrir ou fechar a porta. Quanto mais a cama for também do tamanho dela, melhor ela se sente, né? Não ter aquela cama muito grande, não ter cama muito pequena, ser proporcional, ter uma luz natural é imprescindível para a criança. Quanto mais ela puder receber a luz do dia, né? Tá claro o quarto para também ser uma forma de tirar as bactérias e vírus, e à noite ser um quarto escuro para ela poder descansar também. Então, quanto mais a gente voltar para o nosso natural, melhor é o desenvolvimento da criança mesmo. Tem mais uma imagem também aqui, que eu gostaria que você comentasse para a gente sobre esses 2 modelos de quarto. Então, essa é a nova onda também, né, que chama quarto montessoriano. Não sei por que essa moda, né, mas na realidade, quando a gente tem algo que está na sua cabeça, isso traz uma pressão mesmo para o seu espírito, para o seu corpo. Então, a gente deixar o livre, deixar sem nada, só uma caminha e uma cabeceira. Inclusive, dizem que a cabeceira, se ela puder ser toda revestida, né, sem nenhuma ponta, sem nenhuma saliência, isso também auxilia muito mais no descanso da criança. E usar paredes claras, né? A gente viu no modelo ali que uma parede preta para uma criança que está se formando, né? É muito carregado, é muito pesadinho. Imagina ela passar a noite inteira numa parede que está encostada da sua cama, ela acorda com preto, é assustador até. Então, possivelmente, essa criança não fique no seu quarto quanto ela deveria ficar, né? E tem alguma idade, você agora como arquiteta mesmo, tem alguma orientação que a partir de qual idade é
um pouco mais seguro, por exemplo, aquela criança que talvez está entrando numa fase que gosta de personagens, como o seu trabalho, você costuma não recomendar de forma nenhuma para nenhuma idade esses tipos de quartos cheios de informações, ou a partir de uma fase você considera um pouco mais segura? Vamos dizer, quando a criança é bebezinho, a mãe é que está dominando o que a criança gosta. Mas quando ela chegou nos 3 aninhos, já nos 5 anos, ela tem um referencial. Então, ela pode participar também da escolha das coisas que ela vai colocar no quarto, né? Que você já vai ter que trocar a cama, você já vai escolher uma corzinha. Então, assim, nada como uma boa mãe também pedir a informação, pedir né, você gosta disso, você quer que coloque um desenho no seu quarto, mas isso de uma forma muito também discreta, não precisa ter aquela parede inteira cheia de desenho, né? Não precisa ter nada que traga essa agitação para a criança. Então, quanto mais voltado à natureza e deixar essa parte de diversão mesmo, né, para as festinhas, para essa parte de confraternização com os amigos, ter um local, o ideal mesmo é ter um quartinho, se ela quer brincar mesmo, ter um espaço diferenciado do local que ela vai passar. Nem que seja um cantinho na sala, um cantinho né, na sala, mas que seja separado. E aí você trabalha com cores, você põe objetos, põe brinquedos, põe coisas que ela não... Né, quando for dormir, não precisa se preocupar em até recolher, né? Porque muitas vezes a mãe fala assim, você recolhe tudo antes de dormir, né? Aquela história. Aí a criança fica brava, porque ela já está cansadinha, ela já passou o dia, está brincando um pouco, né? Ainda para se distrair, ainda tem que recolher o que ela terminou. Então, para o final, a criança vai ficando cansada, né? Vai se irritando. Daí fica uma criança irritada, né? Muita irritação. Fica uma criança até né? Volta aquilo depois, não sabe o sentimento que ela tá, porque são tantas informações e muda constantemente. Queria aquela pessoa que, vamos dizer, bipolar até, né? Que uma hora tá feliz, outra hora tá triste, não sabe o que quer. Então, tudo pelo excesso da informação. Tudo pelo excesso. Olha, eu tô com mais uma imagem aqui, 2 que essas eu gostei. Então, me fala que pode alguma coisa daqui que eu gostei. Isso, esses são exatamente o que você deve fazer, né? Então esse pode. Esse pode. Porque eu já gosto mais, tá vendo? É mais a minha carinha, mesmo. Menos informações, mais clean. Eu gosto assim. Isso, então, é uma cama que tá grudada, mas não tem nenhuma prateleira em cima para a pessoa, né, para a criança dormir. É uma cama um pouquinho maior, mas tem sua disposição assim que não vai prejudicar. A cabeceira é inteira, a lateral é protegida, né? Tem coisas que são leves de se ver, né? Não tem muita informação. É um quarto, o primeiro aqui com cor-de-rosa, é para dormir mesmo, tem uma cadeira, não tem nada de estudo, não tem nada de obrigação. Já o segundo, ele separou o que é de dormir do que é de brincar, vamos dizer, né? Então, não se misturam as coisas, só tem 2 pontos lá separadinhos, né? Então, a hora que ele quer dormir, ele vai para o cantinho dele, né? Tá perto de uma janela, tá um momento agradável e aí ele descansa mesmo. As cores são frias, né? São cores neutras, são cores que trazem um aconchego, trazem um momento de... vamos dizer, satisfação. Ficaram ambientes separados. E o interessante é que tem cor aqui, né? Tem o azul, tem o rosa, mas não foi aquela parede toda pintada num azul, naquela tonalidade mais marcante, mais forte. Trouxe grandes, cores serenas, ficou harmônica. Então, você vê assim, que tem tudo que a criança gosta. Ficou com um quartinho com cara de criança, com as cores, mas sem o exagero, sem o excesso. Gostei. Então, tem mais um aqui também. E esse já é bebezinho. Então, um quartinho de bebê, chegando agora. Ai, que delícia. Veio até lembranças aqui. Então, um quarto simples, né? Você não precisa pôr muitas coisas, né? A criança vai se sentir confortável, né? Vai estar no seu espacinho clarinho, vai estar no momento, né, de se descansar. Para a mãe também é um quarto fácil de arrumar, de cuidar, não tem muito mistério, nada em excesso. Então, é nessa faixa que a gente tem que começar a se organizar, né? E as crianças vão crescendo. Então, quando bebê, o ideal é isso. Quando cresce um pouquinho, você pode ter mais informação, mas não carregar, né? Daí ele vai
ser um adolescente, que ele vai querer as coisas que ele acha bom, né? Então, talvez ele quer uma cor mais escura um pouco, quer um quarto mais arrojado, mas sempre perguntar a opinião dele. Então, se você vai trocar o quarto, né, de criança para adolescente, pergunta, né, o que você quer, o que você gosta. Minha filha, por exemplo, que já está com 21 anos, né? Mas quando ela estava com 17, ela quis pintar a parede da cabeceira com flores. E uma coisa muito legal que ela própria desenhou, né? Olha, que bacana. Filha de peixinho, né? Filha de peixe, então, peixinho mas isso traz, assim, para ela foi bacana, porque ela, né, trouxe o quarto para o formato que ela imaginava, trouxe as cores que ela queria, e ela fez um quarto alegre, gostoso, né? Que ela fica lá e descansa mesmo. E chega a ficar várias horas no quarto. E ela até hoje tá na mesma decoração. Isso, tá o quarto dela ali com flores, de tanto que ela gosta, tá vendo? Porque se tivesse enjoado, com certeza já falaria, mãe, vem me ajudar aqui, dá um jeito. Isso. Então, e aí fica assim, a gente tem que ir pensando nas fases da criança, mas sempre no mínimo, né? Assim, numa coisa que se olhar mesmo para o descanso, para a criança ficar relaxada, para ela ter um bem-estar quando dorme, né? E outra coisa importante que você trouxe, Débora, que eu acho fundamental, é a participação, como você falou. Porque, afinal de contas, é a criança, aquele ambiente é dela, é um cantinho dela, ela precisa se sentir bem. Então, e a criança, ela gosta de participar das coisas. Se a gente vai cozinhar, ela gosta de participar do momento de culinária. Se a gente vai plantar, ela quer participar daquele momento do plantio. E com o quarto dela, não seria diferente. Ela quer participar dos processos, colocar a personalidade dela ali. Então, é importante, claro, né, que quando tá na fase, eu não vou perguntar pro meu filho de 2 anos o que ele dá quer. Essa tarefa para ele, que ele vai ficar perdido, tadinho. Pronto, já cansou aí. Mas daí o seu, né, olhar vai encaminhar ele para uma coisa mais segura também. O quarto da criança tem que ser seguro, dependendo da faixa de idade, né? Não pode ter camas muito altas, tem que ter né, para ele não encontrar nada que prejudique também, que cause acidentes. Então, isso tudo tem que ser visto, né? Contratar uma assessoria é muito importante, porque às vezes você elimina uns estágios, né, Exatamente, e é isso que eu estava aqui pensando também, porque não é a nossa especialidade, então muitas vezes nós queremos trazer para aquele contexto do ambiente, trazer, por exemplo, meu filho adora o Patrulha Canina, ele quer que tenha alguma coisa do Patrulha Canina, mas como que eu faço para que não pareça uma brinquedoteca, para que não pareça uma festa infantil? E aí vem a profissional que entende daquilo e consegue trazer naturalidade no espaço, leveza e, ao mesmo tempo, ter aquelas personalidades que as crianças gostam, né? E se sabendo que é uma fase, né? Então, hoje ele está gostando disso, mas que daqui a 2 aninhos ele não vai gostar mais. Então, o quarto, ele também não se renova tão rapidamente. Então, de repente, é melhor você ter uma coisa mais permanente, né? Por exemplo, ter uma fase do nascimento até uns 3 aninhos, depois dos 3 até os 7, depois dos 7 até os 14, 20, né? E depois aí já vira um jovem mesmo, que já tem os seus ideais. Que aí já não tem mais jeito. Que daí não tem mais jeito, que daí... Aí a mãe já não apita mais nada, já não... Mas tem que ter a caminha confortável, tem que ter a cor mais clara para ele poder também... E se acostuma com isso, né? Quando a criança, desde cedo, se acostuma a dormir bem, com certeza, quando ele crescer, ele vai dormir bem também. Então, minha filha, por exemplo, quando era bem novinha, ela já andava assim, a hora de dormir, ela já ia pro quartinho dela sozinha. E deitava, dormia, acordava no dia seguinte... E é curioso assim, como eles pegam um apego com o ambiente deles, com o quartinho. Isso mesmo. Traz aquilo como uma propriedade, que isso é importantíssimo também, se sentir no seu espaço, né? Ter um local que ele possa dizer que é dele, vamos dizer, né? Mesmo que tenha uns irmãos dormindo juntos, né? Mas sendo um mais simples, assim, menos rebuscado, traz essa aproximação e não fica na disputa, né? De quem tem mais ou quem tem menos. Então, partilhar também é muito bom, né? Quando se tem mais irmãos. Com certeza. Ótimo, Débora. Muito obrigada. Eu que agradeço. O nosso programa já chegou ao fim.
Passa rápido assim, e foi muito gostoso, adorei ver essas imagens, obrigada por trazer pra gente, porque deu pra ter muito mais clareza agora do que escolher, do que não escolher, e agora, mais bem ainda, que eu entendo a importância de contratar quem realmente entende do assunto. Isso mesmo. Então, pra quem aí de casa está nos acompanhando e quer o contato da Débora, já quer, olha, Débora, eu tô precisando de você aqui. Isso. Vai aparecer o contato dela aí. E mais uma vez, Débora, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite e por todo esse conteúdo maravilhoso que você trouxe. Nossa, eu que agradeço, Mara. Gostei muito de estar aqui, né, e conversando esse bate-papo. Espero ter ajudado, ter esclarecido muitas coisas. E o que precisar pode contar comigo. Com certeza, as portas estão sempre abertas para voltar sempre aqui. Muito bom. E você aí de casa, a gente vai se despedindo. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. E eu tenho um encontro marcado com você na próxima semana, no próximo programa. Te vejo lá.